Antes eu vou pedir a palavra do velho Vamp. Vampeta, o Coringão meteu 3-0. O primeiro tempo, que até o finalzinho não estava um primeiro tempo que agradava o seu torcedor, né? Mas o resultado no final das contas foi melhor. Eu falei 3-0 ou 3-1. Falei que seria 3 pro Coringão e foi. E esse resultado pode dar aquele gás pra você ir para um jogo decisivo, né? Diante do São Paulo também, no Mané Garrincha. Todo jogo agora até o final é decisivo. Enfim, um resultado positivo, uma sequência legal do Timão, Vamp. O Corinthians que pegou o último colocado, precisava ganhar. Você vê que a situação é tão difícil que, né, a vitória do Vitória diante do Juventude não tira o Corinthians da zona de rebaixamento, mas faz com que ele cole no Red Bull Bragantino, cole no próprio Grêmio, cole no Juventude, e outras equipes ali que estão ali, né, a um jogo. Então, quer dizer, uma vitória convincente, jogadores estreando, estreia do Depay, né, o Carijo jogando também pelo Brasileiro. Um Corinthians que tinha que fazer esse dever de casa, né? O Corinthians vai ter a sequência aí de jogos mais difíceis, vai pegar o São Paulo, o Inter de Porto Alegre, que precisa. Terça-feira tem Sul-Americana. Tem Sul-Americana com a gordura, mas a gente tá falando em termos de campeonato brasileiro, né? Então, no domingo que vem, né, o sábado, enfrenta o São Paulo no Mané Garrincha, né? Quer dizer, jogos que precisa ali. Você vê que mesmo com a vitória, pelo que o Corinthians fez no primeiro turno, deixou a equipe muito aquém e agora esses jogadores vão ter que correr atrás. Ó, Vampeta, o Memphis estreou, entrou no segundo tempo, teve aí 24, 25 minutos, né, pra mostrar o seu futebol. É óbvio que a adaptação vai levar um tempo, não é um jogador que está acostumado, longe de estar acostumado com o futebol brasileiro, vai levar um tempo, mas já deu para perceber a diferença técnica dele, isso é indiscutível. Assim como existe a diferença técnica do Garro, que é um jogador acima desse elenco também. Coronado também, Coronado também, a bola que o Coronado meteu foi um negócio incrível. Carrijo, né? quer dizer... Quer dizer, é um time forte, é um time forte para um ano, caso o Corinthians não seja rebaixado para o ano de 2025? Eu acho ainda que precisa contratar laterais, né? E mais um zagueiro, mas o Corinthians vai tendo opções, né? O Ramon Dias vai tendo opções, quer dizer, de jogadores que estão chegando, né? Precisa correr muito atrás aí nessas 11 rodadas que faltam no Campeonato Nacional. Uma vitória que dá mais confiança, né? Principalmente pro Campeonato Brasileiro. Não sai da zona de rebaixamento ainda nessa rodada porque o Vitória ganhou. Olha o Thiago Maranhão lá em campo, lá, né? Diretor de comunicação hoje do Corinthians, né? O meu caro foi repórter por muito tempo. Enfim, meu caro Daniel Lian. E aí, Lian? O que você achou do jogo, da atuação do Memphis? Diga lá, Lian. É uma estreia boa do Memphis. Deu pra gente ver que ele tem bom toque de bola, uma boa movimentação. Até levou ali alguma preocupação, né? Que ele pôs a mão no tornozelo ali algumas vezes, no tornozelo esquerdo. Mas não foi nada de mais grave. Estará à disposição para o Majestoso, para o Clássico contra o São Paulo, mas a atuação do primeiro tempo do Corinthians eu não gostei, foi até beneficiado ali pela arbitragem, né, com um acréscimo a mais no primeiro tempo, e aí acabou fazendo aquele golzinho ali no final do primeiro tempo, nesse tempo sobressalente que o árbitro acabou dando, e isso deu uma tranquilidade maior para o Corinthians, porque se entrasse no segundo tempo ainda com placar de 0-0, poderia sofrer alguma dificuldade, ter um nervosismo um pouco maior. Então, esse gol do Romero ainda no primeiro tempo, mesmo que com essa falha da arbitragem, o Corinthians não tem nada a ver com isso. O árbitro foi quem errou, o Corinthians fez o gol, estava na dele, e aí sim acabou tendo uma tranquilidade maior para a segunda etapa e ainda ampliou o marcador com mais 2 gols, o que é importante também para a sequência da competição. Fazer saldo de gols é um dos critérios ali de desempate. Também a questão do número de vitórias, uma vitória a mais também aí computada para a equipe do Corinthians, e não poderia dar sopa para o azar com esse lanterna do Campeonato Brasileiro, uma equipe totalmente inofensiva do Atlético Goianiense, e o Hugo Souza também fez algumas defesas, né? O Atlético chegou muito pouco, apenas umas 3 defesas mais difíceis ali, mais acentuadas, que fez o Hugo Souza, que aliás é um belo goleiro, o melhor goleiro no mês de agosto do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians, pelo menos, engata 2 vitórias consecutivas, ainda está nas 3 competições,
tem um elenco, se reforçou agora nessa janela, então é uma equipe que tem essa perspectiva de escapar dessa zona da degola. E aí, agora o clássico contra o São Paulo. O Corinthians, geralmente, quando está em situação difícil, vai bem contra o São Paulo, meu caro Fausto. Foi assim naquela vez que tinha um tabu de 5 anos e o Betão fez Daniel, aquele para gol. com isso, Daniel. Então, sabe o que é isso aí que você tá fazendo, Daniel Lian? Sabe o que é isso aí? É rogando praga pra cima do Corinthians. Você entendeu? Você é São Paulino e fica rogando, porque o Corinthians vai melhor. Jogando a pressão pros corintianos. Você tá jogando a pressão pros caras. É uma realidade isso. São fatos reais. Uma constatação. O Corinthians estava na zona... Foi no ano que o Corinthians foi rebaixado, 5 anos não venceu o São Paulo, muito ruim naquela competição, naquele campeonato, tanto que culminou ali com o rebaixamento, e o Betão foi lá e o Corinthians ganhou dentro do Morumbi, da equipe do São Paulo. Ele chorou, né? Exatamente. Ele chorou, o Betão. Ô, Vampeta, pergunta do nosso produtor, entendeu? PH Sperber, é muito inteligente. E é verdade, não é fácil você seguir em 3 competições, né? O Corinthians, provavelmente, a situação pro Fortaleza tá bem delicada no meio de semana, né? Então o Corinthians provavelmente chegue às fases realmente finais de Sul-Americana, tem a Copa do Brasil encarando o Flamengo e tem o Brasileiro. Se você fosse diretor de futebol do Corinthians, fosse presidente do Corinthians, alguém que pudesse tomar decisão ali, chegaria um ponto que você abriria a mão dessa competição, se bem que não dá mais para abrir, é quase impossível você abrir mão, porque já está praticamente em reta final das competições. E aí, Ivan, o que você pensa a respeito disso? O Corinthians vai ter gás para tudo isso? Tem que olhar primeiro o time mais forte, sempre dentro da visão do Ramon Dias, sempre colocar os mais fortes para jogar o Campeonato Brasileiro, para sair da zona de rebaixamento. Hoje o Corinthians tem mais opções, né, com a chegada dos reforços. Foram 20 contratações, Fausto. Na janela, 9, 20 no ano. Né, saíram jogadores importantes, chegando jogadores que ainda estão se adaptando. Você vê, no mês de setembro, está estreando no Campeonato Brasileiro o Depay e o próprio Carrijo, né? Então, quer dizer, joga agora no meio de semana pela Sul-Americana. O Ramon Dias já deve saber quem é o time mais forte para poder jogar no Campeonato Brasileiro. E você não pode entrar em campo para abrir mão de qualquer coisa. Bota os reserva. Mas você analisando, por exemplo, o jogo de meio de semana encara o Fortaleza e tem a vantagem, né? Corinthians tem a vantagem na terça-feira, abriu a vantagem lá e vem com a vantagem para cá. E depois vai encarar o Flamengo pela Copa do Brasil, que já é semifinal. Ganhando, vai para a final. Então, nesse período aqui, na verdade, você não tem mais como escolher. No jogo contra o Flamengo já vai saber muita coisa, né? Que até lá tem algumas rodadas do Brasileiro, né? Tem. Você tem a Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil talvez saiu, joga o segundo jogo em casa. Exato. Vai jogar no Rio de Janeiro. Primeira. Segundo jogo aqui na Arena do Corinthians, né? Se não me engano, a primeira é 6 de outubro, é isso, Pedro? Então, provavelmente é até para trás depois da data FIFA, né, gente? Então tem muito tempo pela frente ainda essa decisão de Copa do Brasil. Eu, sinceramente, aí vai a minha opinião. Eu acho que o Corinthians, nesse momento, já não tem como pensar. Eu vou abandonar uma, outra. Isso era lá pro começo, quando você via que tava apertado. Agora, foi passando. Elian, foi passando. Não, é 2 e 17 de outubro, né? Então, daí tem a data FIFA e depois 17 de outubro. Tem 2, a data FIFA e depois 17 de outubro. Lian, agora já era. Agora é jogar pra vencer. Não vai entrar contra o Corinthians, contra o Flamengo nunca pra não chegar à decisão de uma Copa do Brasil. Tem que ir pra cima. Aliás, teve uma Copa do Brasil aí há 2 anos atrás, que o Corinthians chegou na decisão, era o azarão o Corinthians e só perdeu nas penalidades. Flamengo. Para o Flamengo. Então, é uma situação de que o Corinthians só não pode chegar viver, assim. Elian, o que o Palmeiras viveu em 2012. Exatamente, de ser campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Exatamente. Aliás, se fosse para escolher, se fosse torcedor do Corinthians... Abriria a mão das duas. Nossa, eu abriria a mão de vencer qualquer campeonato para não ser rebaixado, porque bi-rebaixado para um time da grandeza do Corinthians, aí é muita decadência. Então, eu acho que tem que torcer, focar no brasileiro primeiro e ir levando também as Copas. Eu acho que o Corinthians já chegou até agora. Aliás, é um dos poucos times que estão ainda em todas as competições, né?
O Corinthians realmente, e agora se reforçou, eu acho que é meio inacreditável, né? na Sul-Americana já está praticamente com a passagem garantida, né? Se perder pro Fortaleza aqui de 2-0, aí é demais. Só né? Ou depende, 3. você vai ver o Corinthians de Copas ou vai ver o Corinthians... Porque se o Corinthians faz um jogo como fez no primeiro tempo hoje contra o Atlético Goianiense e o Fortaleza resolver jogar, né? Vai endurecer o jogo pro Corinthians, né? Mas o Corinthians tem uma vantagem considerável. A vantagem bastante expressiva tem aí o Corinthians para a Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil ainda começa tudo do zero, então vamos ver o que dá. Mas o fato de decidir em casa também é outra questão vantajosa para o Corinthians, então vai seguindo do jeito que dá. E agora com esses novos reforços, pode ganhar corpo sim a equipe do Corinthians, 2 partidas aí vencendo seguidas, enfim... Corinthians tem uma boa perspectiva, é aproveitar o momento, Fausto. Vampeta, para fechar, Memphis Depay. Falamos sobre isso, a respeito disso no finalzinho do jogo. Vai ter que se adaptar, vai passo a passo, mas é um jogador diferente, né, Vamp? É um jogador titular da seleção holandesa, um jogador internacional. Estreou, deu bons passes, né, participativo. E tomara que cresça mais e mais ainda, porque o Corinthians vai precisar muito nesses 11 jogos que faltam pelo Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Velho Vamp, abraço pra você. Abraço, é nóis. Ótima noite, feliz da vida.